Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Já convido a você, se não for inscrito, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, aqui de Americana, e estaremos comentando a lição de número 6 desse terceiro trimestre, o livro de Esther. O que estaremos comentando nesta lição? A organização do livro, onde ele se enquadra na Bíblia hebraica, o contexto histórico, qual o objetivo, a mensagem deste livro. Então, e vamos trazer alguns pontos que está ligado também à escatologia bíblica. Deus está no comando de todas as coisas. Uma das curiosidades que nós vamos encontrar neste livro é o livro dos banquetes. Outra coisa que vamos ver é que neste livro não encontra-se escrito o nome de Deus. Você não vai ver o nome de Deus no livro de Esther, porém verá Deus construindo a história. Glória a Jesus. Posto isso, vamos para a nossa lição, que tem o texto áureo, está em Esther, livro de Esther, claro, capítulo 4 e o versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a esse reino? Palavra de Mardoqueu a Esther, quando ela já estava ao lado do rei Assuero. E aí nós vamos ver os detalhes, como Deus trabalhou para que isso acontecesse. Esta palavra, esse versículo, é uma verdade substancial, é a pedra de arrimo da história contada neste livro. Este versículo, que é o texto áureo desta lição, é a pedra de arrimo da história desenvolvida no livro de Esther. Pois bem, a perícope, onde o nosso comentarista se baseia, está no capítulo 1, versículos de 1 a 9. No tópico 1 desta lição, nós vamos encontrar a organização do livro. A organização do livro. Esse livro, assim como o livro de Ruth, que já estudamos já no primeiro bloco de lições, ele faz parte do Ketuvim na Bíblia hebraica, faz parte do chamado Os Escritos. Este livro, e ele também, assim como o livro de Ruth é lido na festa do Pentecoste, este livro também, ele é marcado na festa do Purim. Este livro, ele possui 10 capítulos, 10 capítulos, e ele traça a origem da festa do Purim. A palavra Purim, ela está no plural, de pur, que quer dizer lançar sortes. Nós vemos que Ramã, um agagita, que ele vem para perseguir o povo judeu, porque a perseguição ao povo judeu não foi dos persas, não foi dos medos, mas sim dos agagitas. E quem era representante dos agagitas? Ramã. E esse Ramã aqui, ele é fruto daquele Agag lá que Deus mandara Saul destruir. E Saul então poupa o melhor, poupa o rei Agag, né, que era o rei dos agagitas, e agora nós vemos aqui que a resquício daquela linhagem vem outra vez para perseguir o povo judeu e para tentar extirpar o povo judeu de todo o Império Persa. Como já dito em outras ocasiões, o Império Persa, ele é o atual Irã. O atual Irã. Esta era a Pérsia da história antiga. Este atual Irã, ele mudou seu nome, né, para Irã, adotou o nome de Irã no século passado. Nós temos aí um século de história, né, do século 20 para cá, que foi mudado o nome de Pérsia para Irã. Outra característica deste livro é que ele possui banquetes. Ele começa e termina com banquetes. São 10 capítulos, são 10 banquetes distintos, 10 banquetes. Também nós vamos encontrar
uma característica é a narrativa, que a pessoa que fala, que escreve este livro, ele escreve narrando fatos pretéritos, mas que tinham um profundo conhecimento destes fatos. E segundo o Talmud, a autoria do livro de Esther foi a grande sinagoga. Foi a grande sinagoga quem escreveu este livro, da qual participava o escriba Esdras. Alguns entendem que Esdras participou da escrita do livro de Esther, contando a história de Esther e do nascimento da festa do Purim. Que esses fatos também, eles aconteceram entre os anos 483 a.C. até os anos 473, um período de 10 anos que ocorreu essa história da rainha Esther. E essa história da rainha Esther, ela ocorreu entre os capítulos 6 e o capítulo 7 de Esdras, porque Esdras ele vai narrar uma história do regresso do povo de Zorobabel, a construção do templo, a inauguração do templo, que foi em 516, onde profetizava nesses períodos Zacarias, Ageu, eles profetizavam no ano 516. Agora, após a construção do templo, há uma lacuna histórica de 60 anos. E dentro dessa lacuna histórica de 60 anos, aí vem agora o capítulo 7 de Esdras. Porém, nesse espaço entre o capítulo 6 e o capítulo 7, aconteceu a história de Esther. E assim, nós vemos que Vasti, ela foi deposta da sua condição de rainha no ano 483. E em 479, Esther foi coroada rainha da Pérsia. E em 473 ocorreu o livramento do povo judeu e o nascimento da festa do Purim. E nós vemos também que todos esses detalhes acontecem em Suzã. O Império Medo-Persa possuía três capitais. Uma delas era a própria Babilônia, que eles tomaram de Nabucodonosor. Era a Babilônia. A outra capital chamava-se Persépolis, que ficava no sudoeste da Pérsia, Persépolis. E a terceira capital, que é esta onde ocorre toda essa narrativa do livro de Esther, estava em Elão, a 400 quilômetros de Babilônia. E Suzã era tido como a residência oficial do Império no verão. Então nós vemos aqui essas três capitais, e a principal delas, nota-se que pela narrativa do livro, a principal delas era Suzã, onde o rei passava a maior parte do seu tempo. E aqui nós entendemos, né? Nós entendemos que a história ocorre na capital de Suzã, onde era o centro do governo do Império Medo-Persa. No caso, o rei Xerxes. Esse Assuero, ele era o rei Xerxes, o grande Xerxes, estava no apogeu do seu reinado. Foi justamente nesse período. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos encontrar aqui o contexto histórico. Nós vemos que o reino do norte, chamado de Israel, as 10 tribos que seguiram a Jeroboão, que mediante aquela profecia do profeta Aías, que ele rasga as vestes e em 12 tiras entrega 10 tiras para Jeroboão, e fala que o Senhor havia dado a ele 10 tribos e 2 ficava com Roboão por amor a Davi. E assim sucede a divisão do reino de Israel, no reino do norte Israel e o reino do sul Judá, que ficou Judá e Benjamim. E nós vemos que esse reino do norte, ele enveredou-se pelo problema da idolatria. Ele entrou pelo mundo da idolatria, pelo mundo da feitiçaria, da promiscuidade, e veio com toda abominação contra Deus, e Deus então entrega para os assírios, e no ano 722. Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 6, a queda do reino do norte. O reino do sul persiste mais um pouco. E ali, em razão dos bons reis que vieram, que aqui sucedeu. Porque no reino do norte nós não vamos encontrar um único rei
um único rei que agradasse a Deus. Todos foram reprovados. Já no Reino do Sul, nós encontramos já vários reis que foram aprovados por Deus, que foram do agrado de Deus. Porém, a idolatria também chegou no Reino do Sul, no Reino de Judá. Principalmente quando Josafá, ele faz aliança com a casa de Acabe e vem Atalia por nora. E agora esta mulher tenta acabar com a linhagem real e ela deixou uma marca de destruição pela imoralidade e idolatria no Reino do Sul. E isso de quando em quando aflorou até que Deus reprova inteiramente o Reino do Sul e entrega então para ser cativo para a Babilônia. Nós vemos que Nabucodonosor, que comandava, que havia já destruído a Nínive, que era a capital da Síria, ele vem conquistando todo mundo e agora ele no ano 609 ele cerca Judá. E Judá fica cercado, ele sitia por 3 anos. O seu pai morre e ele vai, assume o trono em Babilônia e agora ele vem para fazer a primeira leva de cativos no ano 606. E é nesta leva de cativos, na primeira leva, que vai Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os 4 jovens que foram ali escolhidos para estar entre os sábios de Babilônia. E aqui nós vemos, depois dessa primeira deportação, que foi no ano 606, aqui começa o cativeiro babilônico. No ano 597, a outra investida dos babilônios, e nessa segunda investida, uma outra leva, foi levado os oficiais, pessoas que tinham aparatos, capacidades de construção, habilidades, profissões, foi levado para a Babilônia. E entre eles, em 597, foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado neste período para a Babilônia. E em 586, houve então uma destruição total de Jerusalém, que ela foi queimada, os muros derribados, o templo foi queimado e foi levado tudo que havia de precioso, inclusive no templo, foi levado cativo para a Babilônia, para assim Deus cumprir uma profecia através do profeta Jeremias, que Deus estava rejeitando ali aquele lugar da adoração, o templo, e não somente o templo, a casa, não somente ali a casa do Senhor, o pátio, mas também toda a cidade. Deus leva cativo para uma correção. Mas agora nós vamos encontrar também no livro do profeta Jeremias que havia uma profecia acerca da duração do cativeiro, que seria de 70 anos. E agora Daniel, ele entende que havia cumprido esse tempo e começa a orar para o regresso do seu povo para a sua terra. Aí nós vamos ver que a Babilônia cai no ano 538, onde vem Ciro e destrói a Babilônia e fica ali o rei Dario para comandar a cidade. E no ano 536, Zorobabel vem com a primeira leva de judeus, ou seja, 70 anos depois do primeiro cativeiro, volta agora o povo, volta para a sua terra. Nós vemos que em 457, já com Esdras, é que vai acontecer o regresso da segunda leva. E através de Neemias, em 444, a terceira leva. Deduzimos disso 70 anos de cativeiro para o povo, do ano 606 ao ano 536. 70 anos, onde o templo foi derrubado em 586 e reinaugurado em 516. Olha como Deus é maravilhoso. E isso tem provocado muitas confusões nas contagens das eras proféticas para com o povo de Israel. E nós vamos falar na sequência, no tópico 3, sobre isso. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos encontrar aqui o propósito e a mensagem. O propósito de Deus com este livro de Esther e também a mensagem trazida. Mostra, como eu tenho dito já em algumas ocasiões, a Bíblia é o trilho. E a história é a locomotiva que se locomove sobre os trilhos da profecia. A profecia bíblica é os trilhos, e a história é a locomotiva que se locomove sobre os trilhos da profecia. E aqui nós encontramos, nesse ponto,
que o principal mensagem que Deus queria passar é que Deus está no controle de todas as situações. Nós vemos lá no primeiro capítulo de Esther que aconteceu ali 3 banquetes. O primeiro de Assuero, que durou 180 dias. Depois outro que dura outros 7 dias. Então, depois Vasti faz o seu próprio banquete. E nós vamos ver que no banquete do vinho, o rei já estava alegre do vinho e chama Vasti para que apresentasse a sua beleza. Segundo o costume daqueles povos daquela época, nessas festas, a mulher, ela desfilava totalmente nua perante as pessoas, perante os convidados do rei. E o rei queria exatamente mostrar a beleza de Vasti, e ela se recusa. Uma atitude nobre de uma mulher numa situação como esta. Ela se recusa. E então, o que acontece? Depois os príncipes falam, então, ela tem que ser deposta, e o rei assim depõe Vasti do seu trono. Porém, passa-se o dia, ele sara daquela bebedeira, e ele então cai em si e fala, não deveria ter feito isso. Mas aí as pessoas próximas a ele falam, não, levanta então uma outra para que ocupe o lugar de Vasti, porque se tu voltares a Vasti agora, então as nossas mulheres não nos obedecerão mais. Então o rei acolhe esta ideia, é onde faz aquele levantamento em busca de mulheres jovens e bonitas, e dentre elas foi escolhida Esther para estar ali. E Esther, no final de todo o preparativo, ela então foi escolhida para ser rainha, e ela ascende ao reino, né? Porque Vasti ela foi deposta no ano 483, e agora Esther ela ascende ao trono em 479. Mas Deus já tinha um propósito, porque neste meio tempo 2 eunucos tentaram partir para cima do rei e matar o rei, e Mardoqueu ouve o conluio para a morte do rei, e ele então intervém. Apura-se a questão, descobre ser verdadeiro, prende esses homens são mortos, e a história foi registrada no livro das crônicas. Porém, ficou registrado lá no livro das crônicas dos reis da Pérsia e da Média. Mas Deus já tinha um propósito, isso é Deus trabalhando. Porque lá na frente, dentre esses príncipes que estavam ao lado do rei Assuero, havia o agagita, Ramã. E esse Ramã, ele entra agora na história para destruir o povo judeu e começa a lançar sortes e marca o dia da morte do povo judeu. Aqui vai uma palavra para você. Às vezes o inferno prepara um conluio para tirar a tua vida. Mas você que serve e teme ao Senhor Deus, Deus está no controle da história. No tempo marcado para a sua destruição, Deus destrói o inimigo no teu lugar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mas para isso, Deus já havia trabalhado, por assim dizer, né, se é que podemos usar essa expressão para Deus, Deus já havia trabalhado nos bastidores. O homem está vendo aqui a cortina caminhando, o Assuero governando, prosperando, mas Deus conduzindo a história por trás. E aqui nós vemos que quando chegou o momento, quando esse Ramã queria matar a Mardoqueu, construiu uma forca de 50 côvados, vem a história. Esther entrega a Amã para o rei. E agora Deus trabalha de tal maneira que o rei tira o sono do rei. Tira o sono do rei. E o rei vai fazer o quê? Vai ler as crônicas e vai descobrir o que Mardoqueu havia feito. E agora, mas o que foi feito a esse Mardoqueu? Nada. Então fala assim, vamos honrá-lo. E entra Amã. Amã estava entrando para falar que tinha uma forca para Mardoqueu. E o rei pergunta, o que faz a um homem de cuja honra o rei se agrada? Mas o rei não disse quem era. E Amã pensou, sou eu mesmo. Faça isso, assim, assim, assim. E o rei fala, não deixe cair uma só palavra do que disseste. E faça isso com o judeu Mardoqueu. Aleluia. E agora ele começa a sair pela praça de Suzã,
proclamando com Mardoqueu montado numa mula, que o rei costumava se montar, com a roupa do rei, com a coroa do rei, e ele como principal puxando, andando como a função de escravo, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O mundo prepara uma forca para o povo de Deus, mas Deus prepara uma honra inestimável. Aleluia! Deus tem uma honra grande para aqueles que confiam e nele esperam. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não há como nos alegrar ao fazer um comentário de uma história tão linda, tão maravilhosa como essa, de ver o cuidado e proteção de Deus. Aí nós vemos que após isso, ele volta para falar para a mulher que estava enojado. Mas aí Zeres vai dizer para ele, fala assim: olha, se esse homem em cuja presença começaste a cair, você não subsistirá. E ele volta e vai para o outro banquete, e nesse banquete ele então é desmascarado. Esther fala que ele é o verdadeiro traidor. E agora, e um dos eunucos fala, e já tem uma forca lá, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que salvou a vida do rei. O que o rei faz? Bom, então morra ele, morra a sua esposa e morra os seus filhos. Todos foram para a forca preparada para Mardoqueu, todos morreram nela mesma. E Mardoqueu foi exaltado juntamente com a rainha Esther. E agora mudou-se a história, mudou-se aquilo que a lei dos medos e dos persas não muda. Existem leis do homem que não muda, mas Deus, ele muda as leis dos homens. Deus, ele muda as leis dos homens para favorecer os seus servos, para atender à necessidade dos seus filhos. E agora, o que Deus faz? A história muda, e então marca o dia para ter a festa do Purim, onde os judeus poderiam se defender. E a Bíblia vai dizer que muitos se fizeram judeus para participar daquele dia, porque foi grande festa, foi grande ali, e os inimigos do povo judeu foram mortos naquela situação. O que nós vamos entender aqui? Purim é o lugar de lançar sortes. E esse rei Assuero, ele veio a morrer, no ano 465. Foi a morte de Assuero, o Xerxes, o grande Xerxes. E em seu lugar assume o seu filho Artaxerxes. E a Bíblia vai dizer que no 20º ano do rei Artaxerxes foi quando Neemias, ele estava na presença do rei e chorando pela cidade, entristecido pela situação da cidade de Jerusalém. Aí o rei fala para ele: isso não é tristeza normal, isso é tristeza de alma. E ele vai dizer: e estando a rainha ao lado do rei. Ele pede o que quer, e nós vamos ver que a data do decreto para a reconstrução do muro também forneceu a data exata em que deveria começar as 70 semanas, grupo de setes de Daniel. Aqui nós vemos que quando Neemias ele pede, lá em Suzã, aí saiu o decreto para reconstruir Jerusalém. Começou então a contagem das 70 semanas. Como nós falamos a princípio, 70 anos do cativeiro do povo, 70 anos para reconstruir o templo, e agora começa então a data exata. Porque lá em Daniel, no capítulo 9 de Daniel, versículo 24 e o versículo 25, nós vamos ver, vou ler rapidamente aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e salvar, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Aí nós vamos no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá
7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro serão reedificados, mas em tempos angustiosos. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas está falando de 49 anos. Foi o tempo desde a ordem que saiu para reconstruir Jerusalém. Foram 49 anos para reedificar a cidade. O templo já estava erigido e agora a cidade precisava ser confirmada. E quando a cidade é confirmada, a cidade é inaugurada, começa então as 62 semanas, até que Jesus entra na cidade em Jerusalém. Aí completa-se o seu tempo, o seu ministério, e no ano 29 da nossa era, Jesus é crucificado e ali termina as 62 semanas. Falta o que então para se cumprir? Falta uma semana para o povo de Israel. Então nós vamos encontrar esses detalhes maravilhosos, escatológicos, aqui neste livro de Esther, que ele marca profundamente a nossa história, marca a história bíblica e marca também a história para o povo de Israel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.